Ele, e gosta de lá. Oba, mais um gol do Paquetá. Mas é uma possibilidade, tá acontecendo, tá? Paquetá pode ser a grande contratação do futebol brasileiro no ano, caso venha para o Flamengo. Esta pesquisa indica a fidelidade de torcedores. E, mais uma vez, o Flamengo comprova que tem a maior torcida do Brasil. Pedrinho, aquela. Irmão, se ele vier, ele, e gostar de lá. Oba, mais um gol do Paquetá. Irmão, esquece. Ele, e gostar de lá. Oba, mais um gol do Paquetá. Que isso, mano. Aí a gente vai ter que começar a aprender a dancinha. Aí acabou. Aí a gente vai ter... acabou. Fernandão, a cintura dura vai ter que dar lugar aí a cintura de Mas ele tá no nível acima, né? Tá, Porque... Ele é dançarino. Mas a gente evolui, A gente fica só fazendo um churrasco, assim. Mas olha aqui, ó. Papo reto. Tem um monte de gente que fala um monte de besteira, joga a conversa fora, mas vem do Caê Mota. Se o Caê Mota falou, como bem diz o João Livre, o nome Caê Mota vem acompanhado de credibilidade. Sim. Né? Gente, aí vai ficar igual videogame de antigamente, que tipo, tava Babangira, Tchevchenko, Ococha, Ronaldinho, Roberto Carlos, lembra? No mesmo time, no Bomba Pet. E aí, Bruno? Eu acho que vamos falar inicialmente da parte esportiva. Não tem o que falar. Eu só vou trazer uma informação. Esse cara aí que pode vir ao Flamengo, ele estava cotado para ir para o Manchester City do Pep Guardiola. Explica isso, boa. Por 2 vezes. A pedido do Pep Guardiola. Só que por conta da questão lá da investigação da Federação Inglesa de Futebol, isso não aconteceu. Mas, esportivamente, para mim, se isso acontecer, é a maior contratação dos últimos anos do futebol brasileiro. Porque você trazer um cara que iria para o Manchester City, nesse momento atual... Pedido do Pepe. É uma coisa, para mim, fora da curva. Demais. Agora, tem a questão jurídica. E eu acho que o Flamengo não vai fazer um investimento num atleta se tiver a possibilidade de que esse investimento vá pelo ralo caso ele seja punido. E até que ponto a punição dele, caso aconteça lá na Inglaterra, vai ser internacionalizada? São alguns problemas que precisam ser analisados, observados com muita atenção. O próprio Caê deu a informação de que o Flamengo já contactou o Bichara, que é um escritório de advocacia especializado em FIFA. Isso, Bichara e Mota. Bichara e Mota, que assim, eles, de acordo com a informação que a gente teve do Caê, eles acreditam que a vinda do Paquetá ao Flamengo pode mudar um pouco o cenário dele lá na Inglaterra. Então, se eles que são especializados têm esse parecer, eu que sou leigo nesse tema, eu vou atrás e vou pensar de acordo com os profissionais da área. Aliás, tá faltando pra gente, né? Quando o especialista fala, a gente escutar. Exatamente. O que eu mais vejo agora é moleque de 22 anos, 21 anos, aí vem lá o cara que é cientista. Não, realmente tá acontecendo um aquecimento global, aí vem um moleque de 28, 21 anos. Na minha opinião, não tem. Baseado em quê? Vozes da minha cabeça. A tua opinião não serve de nada. Exato. Não, e não é nada, embasada. em nada. Não é embasado, não sabe de nada. Então, eu penso dessa maneira. Acho que é preciso analisar com cuidado essa questão jurídica, mas esportivamente falando, eu não falo nada. É legal a gente falar pra galera, ele não foi pro City por causa dos problemas que aconteceram lá na Inglaterra com relação a negócio de apostas lá, que é um problema deles, que eles são muito rígidos, mas com relação ao Paquetá, ao atleta, ao jogador, a identificação que ele tem com a instituição é uma coisa absurda. E um cara que joga em 4 posições muito bem. Mas vai jogar onde ali, maluco? Quer ver? Eu vi um post interessante que estavam falando do Neymar, que o Neymar não seria titular na seleção brasileira, assim, uma coisa assim. Qual seleção brasileira? É isso aí mesmo, né? Isso aí mesmo. Escuta, deixa eu terminar. 2006, talvez. Aí o rapaz falou assim, fulano, na seleção brasileira é o Neymar e mais 10. O Paquetá vindo, o Paquetá é mais 10. Cara, mas olha só, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pulgar, De La Cruz,
Arrascaeta, Gerson, não tem. Paquetá, Pedro, Cebolinha, e aí? Não dá pra jogar 12 não, filho. Bruno Henrique. Mas aí era aquilo que a gente falava sobre Luiz a Araújo. seleção brasileira, né? Sobre o que o Dorival poderia fazer para mexer um pouco na seleção. Levar o Pedro. A gente estava conversando aqui ontem, em off, eu e Fernandão, que às vezes a gente imaginava que o Paquetá pudesse ser esse segundo homem do meio campo. Jogava o Bruno Guimarães como primeiro, o Paquetá como segundo. No Flamengo isso pode acontecer. Que a gente vai falar, Paquetá, pasmem, é o cara do Flamengo. É uma negociação muito difícil, revelada em primeira mão pelo repórter Caê Mota no GE, e a gente foi atrás e é verdade. O Flamengo, de fato, está negociando com o Lucas Paquetá. E já tem até o aval do jogador, né? É uma negociação muito complicada, porque o West Ham pagou 60 milhões de libras pelo Paquetá, o trouxe do Lyon, né? E é um jogador, cara, que até já fiz vídeo sobre isso, que poderia render uma grana ao Flamengo numa negociação com o Manchester City, que quase aconteceu. Só não aconteceu por causa da suspeita de envolvimento num escândalo de apostas, né? E ele pode ser punido no futebol inglês por causa disso. Tá, mas aí tem uma coisa interessante, ele pode ser punido apenas na Inglaterra, ele pode sofrer uma suspensão apenas na Inglaterra. E o West Ham dificulta as coisas, evidentemente, mas é uma possibilidade, tá acontecendo, tá? Paquetá pode ser a grande contratação do futebol brasileiro no ano, caso venha para o Flamengo. Lucas Paquetá vem jogando como um autêntico camisa 10 no West Ham e assim conquistou, por exemplo, um título muito importante para o clube. É um clube menor da cidade de Londres, que foi a Conference League. Então a gente pode imaginar, por exemplo, jogando Pulgar, Paquetá, De La Cruz, Arrascaeta, com o Gerson e o Pedro adiante. Dá para imaginar. Seria um sonho, né? Veja aí o ranking atualizado agora, de julho de 2024, das maiores torcidas. Meu amigo Vini Gonzaga, grande editor do canal Fala João Guilherme, vai colocar na tela e você vai conferir. Em primeiro lugar, aparece o Flamengo, com um total de 58.943.284 seguidores. E aí, aqui ao lado, você tem o número de seguidores pelo Facebook, pelo X, Instagram, YouTube, TikTok e por aí vai. Depois o Corinthians, com 36.855.362. Galera, é uma diferença de 22 milhões de seguidores entre Flamengo e Corinthians. É um abismo. Lembrando que são os números das plataformas agora em julho de 2024. E isso aqui reflete as pesquisas que têm sido divulgadas recentemente, que a torcida do Flamengo ela está aumentando em relação à torcida do Corinthians. O São Paulo aparece em terceiro lugar, também bem abaixo do Corinthians, hein? Com uma diferença aqui de 14 milhões, aproximadamente, a menos para o São Paulo, que tem o Palmeiras colado nele. O Palmeiras está ali bem próximo do São Paulo, com 21.460.420. Aí a gente tem um outro abismo grande aqui, ó. O Santos aparece com 13.216.003. Depois o Vasco da Gama, né, aparecendo também. O Santos, perdão, tem 13.808.375. O Vasco da Gama com 13.216.003. Aí depois vem Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Chapecoense. Olha aqui, em 12º, Botafogo, Sport, Bahia, Vitória. Interessante aqui a posição da Chape, à frente até de equipes maiores que ela no cenário nacional. O certo, minha gente, é que isso aqui, essa informação, ela não pode ser desprezada. Cada vez mais o mundo digital ocupa um espaço de destaque. E os clubes usam isso como possibilidade também na hora de vender patrocínios, de criar jogadas de marketing, ações, usam a força das redes sociais. A audiência da televisão não é mais a única que conta. Esses dados aí
né, também tem um peso muito grande, você pode ter certeza, na hora que o seu time vai fechar aquele patrocínio master. E um ponto que é muito importante dizer: bate na maior parte das informações com as pesquisas de tamanho de torcida. Porque cá entre nós, quem segue um time é porque gosta dele, porque tem afinidade com ele. É muito difícil nesse caso, pelo menos na minha avaliação, você acompanhar o seu rival, seguir o time rival. Então, esta pesquisa indica a fidelidade de torcedores. E, mais uma vez, o Flamengo comprova que tem a maior torcida do Brasil, também no mundo digital. E aí, qual é a sua opinião sobre o tema, hein? Sempre vão discutir, o torcedor não admite, a torcida de tal time é maior que a do meu time. Quero saber a sua opinião aí. Você também está conectado? Você está aqui no YouTube, ó, acompanhando o nosso trabalho. Claro que todo dia tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tem X. É o mundo de hoje. E os nossos clubes estão inseridos nessa realidade. E o Flamengo está nadando de braçada. Aí estão os números. Qual a fonte? As plataformas. É só ir lá, pesquisar, ver quantos clubes tem ali de inscritos, seguidores. Tá aí.